Olá, amigos, que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, domingo, 19 de junho, a lição de número 13, ela tem como título Jacó vai a José. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 46. E aqui Jacó resolve ir morar no Egito, perto do seu filho José, que era governante daquele país. E também ele estava evitando, a fome que estava assombrando o mundo na época. E saiu esperançoso ao deixar Canaã. Porém, ele resolve fazer uma parada num lugar chamado Berseba. E ali ele ofereceu sacrifícios ao Criador e Mantenedor do Universo, que está lá em Gênesis, seu capítulo 46, versículo 1. E foi justamente em Berseba que foi o lugar onde Abraão, Isaac e o próprio Jacó, que no passado eles já haviam passado ali e adorado ao Senhor em outras ocasiões. Que está lá em Gênesis, seu capítulo 21, versículos 32, Gênesis, no capítulo 26, versículos 23, e Gênesis, no capítulo 28, versículos de 10 a 15. E Jacó estava assim, num momento assim decisivo, para a sua vida. Ele estava indo para um país assim estranho, como o Egito, e ele tinha que ouvir a Deus sobre esta viagem, pois a família da aliança estava partindo da terra prometida e estava indo para um outro país. E o que nós vemos aqui nessa lição é que Deus ele aparece para Jacó em visão à noite e ele chama Jacó realmente pelo seu nome de nascimento, porque Jacó naquele momento ele estava apreensivo, se ele deveria ou não ir para o Egito. E aqui Deus reafirma, as promessas da aliança e garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada no Egito. Ou seja, Deus cuidaria da sua vida lá no Egito. E assim como Deus cuidaria dos descendentes, de Abraão no Egito, ele também ali haveria de fazer deles uma grande nação. Como ele cuidou de Abraão, ele teria que cuidar também de Jacó. E o Senhor ainda prometeu que ele faria os israelitas subir do Egito em tranquilidade, e confortou a Jacó dizendo que seu querido filho José, ele estaria ao seu lado a todo momento, até na sua morte, que está lá em Gênesis, seu capítulo 46, versículos de 2 a 4. E depois da certeza, de Jacó ter essa esperança através desse sonho e que ele apareceu à noite para Jacó, e ele tendo a certeza que realmente ele deveria ir para o Egito, ele levantou-se ali de Berseba, confiante, esperançoso, e partiu com toda a família para o Egito. E acompanharam com ele os carros que o faraó havia enviado para levar todas as suas coisas lá para o Egito, onde ele disponibilizou assim com segurança para levá-los até lá. E Deus usou as mesmas palavras tranquilizantes que um dia ele tinha dado para Abraão, que ele diz lá, não temas, eu estou contigo. Está lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 3. E de um grupo assim de 70 pessoas, o Senhor suscitaria assim uma inumerável nação, que era o número de famílias do Jacó. Mas a cada genealogia que encontramos na Bíblia, nós vemos isto,
esse número de pessoas, né? E aqui nós vemos, né, o desejo de Deus de se relacionar assim pessoalmente com cada indivíduo, né? Principalmente com as pessoas que são comprometidas com Deus, que querem fazer sua vontade, seu querer, de levar a mensagem do Evangelho para outros, né, lugares. Deus dá essa proteção, e assim como deu essa proteção para Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 46, versículo 7. E aqui, no caso de Jacó, lembra a promessa divina de fecundidade que ele deu a Abraão, né? E mesmo quando ele ainda não tinha filhos, Deus prometeu que ele teria uma grande descendência. E o número 70 aqui, incluindo assim Jacó e José e seus 2 filhos, expressa-se uma ideia assim de totalidade. Refere-se, né, ao todo o Israel que foi para o Egito, um cumprimento assim da promessa de que Deus haveria uma grande descendência. A certeza que Jacó teve ao decidir ir ao Egito foi a maneira como Deus falou com ele naquela noite, que disse: Jacó, Jacó. E Jacó responde: eis-me aqui. E aqui o importante, né, que Deus fala o nome de nascimento de Jacó, né, porque ele havia mudado para Israel. E assim como Deus fala e sempre falou com os seus demais filhos assim consagrados, né, como foi, ele diz assim para Abraão: Abraão, Abraão, Samuel, Samuel. E isto foi um alento para Jacó ouvir a voz do Senhor e saber que Deus o conhecia pelo seu nome correto, mostrando-se uma intimidade, o seu carinho, o seu amor e misericórdia para uma pessoa pecadora como ele, Jacó. E aqui Deus queria lembrar a Jacó de que ele é poderoso. E sua atuação, ela não se limita somente à terra de Canaã, mas mostrou que é um Deus de toda a terra, de todas as nações, de tribos. Ele alcança pessoas em todos os lugares. E o Egito estava incluído, né, para que alcançasse pessoas lá. E por isso que Deus autorizou que Jacó fosse até o Egito. E Deus promete a Jacó que ele estaria com ele no Egito, onde ele estabelecesse, onde ele ficasse lá, Deus estaria com ele. E assim também esteve, né, com José em todo o seu tempo, né, desde a sua venda aos ismaelitas, até que ele estivesse no poder do Egito. A segunda pessoa mais poderosa do Egito era José, o filho de Jacó. Isso porque tudo Deus o acompanhou e estabeleceu na vida de José. E para Jacó estabelecer-se num país estranho, Deus estaria com ele lá. Assim como José venceu, Jacó também venceria. E Jacó, na idade assim, em que ele estava, né, mesmo assim idoso, mas ele estava assim com seu filho assim, preferido, o filho que ele teve com a sua amada Raquel. E ele estava assim longe assim de Hebrom. Ele não tinha o que temer. Era só olhar o que Deus já havia feito na vida dele em todos os tempos, né? Deus fazendo milagres na vida do próprio Jacó. E ele tinha que observar isto para que ele tivesse confiança que lá no Egito tudo estaria bem. Aí vem uma pergunta para todos nós, né? Por que Deus queria que a família de Jacó vivesse no Egito? A pergunta ela é muito clara, a resposta é muito clara, porque no Egito se multiplicaria os descendentes dele, Jacó, conforme Deus havia prometido, e os converteria numa grande nação e uma nação muito poderosa. E foi o que de fato aconteceu.
o povo hebreu assim começaria assim, a se expandir, a começar pelo próprio faraó lá no Egito, pela confiança, né, de sabedoria que José demonstrou assim sempre na presença do faraó, fez transparecer ao faraó que existia um Deus grandioso, um Deus poderoso que estava por trás de tudo isto, né? E tanto é que quando o próprio José ele decifrou e revelou o sonho por Deus, né? Revelou o sonho do faraó. O próprio faraó disse para José, e diante dos oficiais, né, que José transparecia um espírito de Deus. Então aí por isso nós vemos, né, que o próprio faraó já estava dando abertura para que o evangelho fosse pregado ali no Egito. E o próprio faraó viu que o próprio Deus o ajudou a ele ser um grande monarca, a fazer a nação mais poderosa do mundo na época. E em tudo nós vemos assim se cumprindo, né, as suas promessas, né, e seus propósitos, né? E em todas as circunstâncias, sejam elas assim, boas e más, Deus tem transformado tudo isso em vitórias para as pessoas que são comprometidas com Ele. Nós vemos, né, que o poder de Deus não está limitado assim às circunstâncias da vida, das coisas que acontecem. É só você buscar na sua mente, raciocinar e ver que Deus atua em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as épocas, sejam ruins, sejam boas. O que vemos, né, que Jacó, ele vai ao encontro, né, de seu filho José, e esse sim, quando ele soube, né, que o pai estava vindo, já foi ao seu encontro, ele correu ao seu encontro. E é assim que nós compreendemos, né, quando Deus vai ao encontro dos seus filhos por amor para salvar, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas correrem ao seu encontro, buscarem ele, né? Mas Deus vai ao encontro à procura, mas ele dá essa liberdade para as pessoas. E é por isso que, meu amigo, minha amiga, eu falo para você, ao Jesus fazer o convite em seu coração, porque ele vai ao seu encontro, ele te dá o livre-arbítrio para você aceitar ou não. Mas se você aceitar, ele vai te salvar, você e a sua família. Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Que ele quer fazer isso? Porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.